Trabalhando como faxineira em hotel de luxo, a mulher ficou paralisada ao dar-se conta de que o hóspede milionário era seu esposo que faleceu há 9 anos. Ela se aproximou e... Desde que perdeu Augusto, Marcele Nogueira nunca mais foi a mesma. Antes, era uma mulher cheia de vida, de sorrisos fáceis, que acreditava no futuro ao lado do homem que amava. Mas isso mudou em uma noite trágica de setembro, quando ela recebeu a notícia que ninguém jamais espera ouvir. O avião em que Augusto viajava havia caído, e não havia sobreviventes. Seu mundo desmoronou naquele instante. 9 anos depois, Marcele ainda sentia como se parte dela tivesse ficado para trás, presa no passado. Mas a vida seguiu, como sempre faz. Viúva e com uma filha pequena para criar, ela precisou encontrar forças onde achava que não existiam. E assim, Marcele começou a trabalhar em empregos simples para sustentar a casa e garantir um futuro para a filha. O trabalho mais estável que conseguiu foi como faxineira no Hotel Montebello, um dos hotéis mais luxuosos de Gramado. Não era o que ela sonhava para si, mas era o que precisava para sobreviver. Todas as manhãs, ela acordava cedo, preparava o café da manhã para a filha e para a mãe, que a ajudava a cuidar da menina, e pegava o ônibus que a levava até o hotel. As ruas de Gramado eram sempre acolhedoras, com um ar fresco e um perfume suave de flores que vinham dos canteiros bem cuidados. Mas para Marcele, aquele cenário parecia um contraste cruel com a realidade que vivia. A cada dia, era como se as lembranças de Augusto voltassem, sorrateiras, para lembrá-la de tudo o que perdeu. No hotel, a rotina era sempre a mesma: limpar os quartos, deixar tudo impecável para os hóspedes que pagavam fortunas para se hospedar ali. Ela via as famílias felizes, casais apaixonados e empresários apressados que nem ao menos notavam sua presença. Marcele se acostumou a ser invisível, a passar despercebida enquanto fazia seu trabalho. Era mais fácil assim, menos doloroso. Mas às vezes ela se pegava observando as famílias e imaginando como seria se Augusto estivesse ali, ao lado dela, vivendo aqueles momentos que eles nunca tiveram a chance de compartilhar. Pensava na filha, que tinha os mesmos olhos dele e que sempre perguntava sobre o pai. Ela tinha aprendido a responder com um sorriso triste e a contar as histórias que guardava com carinho no coração. Mas era difícil. Todos os dias, era difícil. Naquela tarde, enquanto limpava os corredores do 2º andar, Marcele sentia um peso maior do que o habitual. Talvez fosse a chuva fina que caía lá fora, deixando o clima melancólico, ou talvez fosse apenas o cansaço de anos carregando o peso de uma dor que nunca passava. Ela havia terminado de arrumar um dos quartos e se preparava para seguir para o próximo, quando ouviu uma risada ecoando pelo corredor. Era uma risada profunda, familiar, que fez o coração de Marcele dar um salto inesperado. Ela parou, sentindo um calafrio subir pela espinha. Por um momento, achou que fosse apenas sua imaginação pregando peças, mas a risada se repetiu, e desta vez ela teve certeza. Parecia a risada de Augusto. Uma risada que ela não ouvia há 9 anos, mas que jamais havia esquecido. Marcele caminhou pelo corredor, tentando seguir o som. Suas mãos tremiam enquanto ela se aproximava da suíte de onde vinha a voz. A porta estava entreaberta, e ela podia ouvir a conversa que acontecia lá dentro. Não tinha o direito de escutar. Ela sabia disso, mas sua curiosidade e o aperto no peito a impediram de se afastar. "Sim, estou no hotel. Vou ficar por um tempo", disse uma voz masculina, grave e tranquila. "Pode deixar, está tudo sob controle." Marcele sentiu suas pernas fraquejarem. Era ele. Ela não podia ver o rosto de quem falava, mas conhecia aquela voz. Era a voz de Augusto, a mesma que ela ouvia em seus sonhos, a mesma que lhe dizia palavras de amor antes de partir para aquela viagem maldita. Ela encostou na parede, tentando entender o que estava acontecendo. Como ele poderia estar ali, vivo, depois de todos esses anos, e por que nunca a procurou? O coração de Marcele batia descompassado e ela se sentia à beira de um colapso. Queria entrar naquele quarto, abraçá-lo, exigir explicações, mas algo a segurava no lugar. Medo de estar enganada,
de aquilo ser algum tipo de sonho cruel que logo se desmancharia. E se não fosse Augusto? E se tudo não passasse de uma coincidência? Mas, ao mesmo tempo, e se fosse mesmo ele? Se fosse Augusto, o homem que ela amou e que foi arrancado dela tão cedo? Marcelle sentiu uma mistura de esperança e desespero tomar conta dela, uma urgência que não sentia há muito tempo. Ela precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo. Então, ela decidiu esperar. Observou enquanto ele saía do quarto e caminhava pelo corredor, sem notar sua presença. Era ele, sem dúvida alguma. Augusto estava vivo. Marcelle sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto e respirou fundo, tentando se recompor. Aquilo não podia ser real, mas era. E ela faria o que fosse preciso para descobrir a verdade. Marcelle mal conseguia respirar enquanto via Augusto desaparecer pelo corredor do hotel. O coração batia tão rápido que ela tinha a sensação de que poderia ouvir cada batida ecoando no silêncio ao seu redor. Ela ficou ali, imóvel, por alguns minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. Seus pensamentos estavam confusos, caóticos, e a única coisa que ela conseguia pensar era que precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Naquela noite, Marcelle mal conseguiu dormir. As imagens de Augusto caminhando pelo corredor não saíam da sua cabeça. E ela revivia a cena repetidamente, como se estivesse tentando encontrar alguma pista que explicasse o que vira. Era impossível. Como ele poderia estar vivo? Como poderia estar tão bem e tão despreocupado, como se os últimos 9 anos não tivessem existido? As perguntas a atormentavam, e ela sabia que só havia uma maneira de encontrar respostas. Precisava se aproximar dele. No dia seguinte, Marcelle chegou ao trabalho com uma determinação que não sentia há muito tempo. Ela sabia que não podia se precipitar. Precisava encontrar uma forma de se aproximar de Augusto sem levantar suspeitas. Se fosse direto até ele e se apresentasse, corria o risco de afastá-lo e perder a única chance que tinha de entender a verdade. Já mais importante, ela precisava descobrir se ele realmente não sabia quem ela era. Enquanto limpava as suítes, Marcelle passava repetidamente pela porta do quarto onde ele estava hospedado, esperando um momento oportuno para vê-lo. Mas a porta permanecia fechada, e ela não ousava bater ou chamar por ele. Cada vez que passava por ali, o coração apertava mais, como se estivesse se preparando para se partir em 1000 pedaços. A mente dela oscilava entre a esperança de reencontrá-lo e o medo de que aquilo fosse um pesadelo do qual ela não conseguiria acordar. Finalmente, no final da tarde, Marcelle o viu. Ele estava no saguão do hotel, conversando com um dos gerentes. Usava um terno elegante, o que lhe dava uma aparência imponente, distante daquela imagem do homem simples que ela conhecia. Ele parecia calmo, seguro de si, e Marcelle quase não o reconheceu. Parecia uma pessoa completamente diferente. Aquilo a deixou mais confusa e, ao mesmo tempo, mais determinada. Ela tinha que descobrir quem ele era agora e, mais importante, por que ele estava ali. "Oi, você pode me ajudar?" perguntou uma voz ao seu lado, interrompendo seus pensamentos. Marcelle se virou e viu um dos hóspedes tentando encontrar o caminho para o restaurante do hotel. Ela sorriu e, por um momento, se obrigou a voltar à realidade. Ela tinha um trabalho a fazer. "Claro, senhor, é por aqui", respondeu, guiando o homem até a entrada do restaurante. Quando voltou ao saguão, Augusto já não estava mais lá. Marcelle suspirou, frustrada, e decidiu que precisava agir. Se esperasse demais, ele poderia ir embora e ela perderia a chance de descobrir a verdade. Então, tomou uma decisão. Naquela noite, iria até o quarto dele. Inventaria uma desculpa para entrar, talvez para deixar toalhas limpas ou verificar se havia algo que ele precisasse. Qualquer coisa que a colocasse frente a frente com ele. A noite caiu, e Marcelle esperou até que o hotel ficasse mais tranquilo. O movimento nos corredores diminuiu e os hóspedes se recolheram aos seus quartos. Ela sabia que era agora ou nunca. Pegou um carrinho de limpeza e, com o coração na garganta, se dirigiu ao quarto de Augusto.
Parou diante da porta por um momento, hesitando, mas a imagem de sua filha e da vida que haviam perdido lhe deu a coragem necessária para seguir em frente. Ela bateu na porta, sentindo as mãos tremerem. Esperou alguns segundos que pareceram uma eternidade, até que ouviu passos do outro lado. A porta se abriu lentamente, e lá estava ele, olhando para ela com uma expressão neutra, como se não a reconhecesse. "Boa noite, senhor. Vim perguntar se o senhor precisa de mais toalhas ou de alguma coisa", disse ela, tentando manter a voz firme e profissional. Augusto a observou por um momento, e Marcelle sentiu como se ele estivesse tentando reconhecê-la, mas sem sucesso. "Não, obrigado. Está tudo bem", respondeu ele, educado, mas distante. Ele começou a fechar a porta, e o desespero tomou conta de Marcelle. Ela precisava fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, antes que ele desaparecesse de novo. "Perdão, senhor, mas o senhor tem certeza que está tudo bem? Desculpe a intromissão, mas notei que o senhor parece cansado", disse ela, escolhendo cuidadosamente as palavras, esperando que ele baixasse a guarda por um instante. Para sua surpresa, Augusto parou e abriu um pouco mais a porta, como se tivesse sido pego de surpresa pela pergunta. "Estou bem, só tive um dia longo", respondeu ele, agora com um tom um pouco mais suave. Marcelle sorriu timidamente. "Se precisar de algo, estou por aqui, senhor", disse, e se virou para sair, mas não sem antes olhar para ele uma última vez. Quando seus olhos se encontraram, ela viu algo ali. Um lampejo de curiosidade, talvez? Ou quem sabe, uma memória distante que tentava se fazer presente. Não sabia ao certo, mas aquilo foi suficiente para lhe dar esperança. Nos dias seguintes, Marcelle se esforçou para cruzar com Augusto sempre que podia. Ela o observava de longe, tentando entender seus hábitos e modos. Ele era metódico, sempre seguindo uma rotina precisa. Pela manhã, tomava café sozinho no restaurante do hotel, lia o jornal e depois saía para compromissos desconhecidos. À noite, voltava e ficava no bar por algum tempo, bebendo apenas um drink antes de subir para o quarto. Cada vez que o via, Marcelle sentia um misto de alegria e tristeza. Era ele, sem dúvida. Augusto estava vivo, mas era um estranho. Alguém que ela não conseguia reconhecer completamente. E a cada dia, ficava mais difícil manter a distância, fingir que era apenas uma funcionária que o atendia por acaso. Então, uma noite, enquanto ele estava no bar, ela se sentou na mesa ao lado e fingiu estar distraída, organizando alguns documentos do hotel. Augusto a observou de relance e ela aproveitou a deixa para puxar conversa. "A noite está tranquila hoje, não é?", disse ela, sem olhar diretamente para ele. Augusto assentiu e sorriu, um sorriso curto, quase formal. "Sim, parece que está", respondeu, antes de voltar a beber seu drink. Marcelle sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. Precisava ser mais ousada, encontrar um jeito de se aproximar de verdade e descobrir a história que ele carregava, antes que fosse tarde demais. Marcelle estava ficando cada vez mais impaciente. Era angustiante ver Augusto tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante, como se estivesse separado dela por um abismo invisível. Ela precisava encontrar uma maneira de se aproximar, de iniciar uma conversa real, sem levantar suspeitas. Nos dias seguintes, enquanto ele mantinha sua rotina meticulosa, Marcelle começou a planejar como faria isso. Decidiu que a melhor forma seria continuar agindo como uma funcionária comum, sem pressioná-lo, mas deixando pistas sutis que poderiam fazê-lo se lembrar de algo. Naquela manhã, Augusto estava tomando café na mesma mesa de sempre, perto da janela do restaurante do hotel, que oferecia uma vista espetacular das montanhas cobertas pela neblina. Marcelle entrou no restaurante e se aproximou, com um sorriso leve, como se estivesse apenas cumprindo sua rotina. "Bom dia, senhor. Tudo certo com o café?", perguntou, com a mesma calma que demonstrava aos outros hóspedes. Augusto levantou os olhos do jornal e, por um momento, parecia que ele iria ignorá-la como fazia com os outros funcionários. Mas, ao invés disso, ele a olhou por alguns segundos, como se estivesse tentando decifrar algo.
Está sim, obrigado, respondeu ele, em um tom educado, mas frio, antes de voltar sua atenção para o jornal. Marcelle sentiu uma pontada no peito. A frieza dele era difícil de suportar, mas ela precisava seguir com seu plano. Desculpe incomodar, senhor, continuou ela, hesitante. Mas notei que o senhor sempre pede o mesmo café da manhã. O senhor já experimentou o bolo de fubá? É uma receita típica daqui, muito apreciada. Ela sabia que Augusto adorava bolo de fubá. Era um dos seus preferidos, algo que ele sempre pedia quando estavam juntos, antes do acidente. Se isso não despertasse alguma lembrança, talvez nada mais conseguisse. Augusto a observou novamente, e Marcelle viu um leve brilho de curiosidade em seus olhos. Ele parecia surpreso com a sugestão, mas aceitou. Por que não? Traga uma fatia, por favor, disse ele, e Marcelle sentiu um misto de nervosismo e esperança. Talvez fosse um passo pequeno, mas era o começo de algo. Ela precisava de qualquer migalha de progresso para continuar. Enquanto esperava pelo bolo, Marcelle observava Augusto de longe, com o coração apertado. Ele estava tão próximo e, ao mesmo tempo, parecia um estranho. Cada vez que ela o via, lembrava-se de como era ouvi-lo contar histórias engraçadas, de como ele costumava segurar sua mão e fazer promessas de um futuro juntos. Agora, ele era um homem sério, quase distante, como se aquelas memórias tivessem sido apagadas. Quando a fatia de bolo chegou, Marcelle a levou até ele com um sorriso tímido. Aqui está, senhor. Espero que goste, disse, e viu quando Augusto pegou o garfo e provou o bolo. Ele mastigou devagar e, por um instante, seus olhos pareceram perdidos, como se estivesse tentando lembrar de algo que estava fora de seu alcance. Marcelle observou atentamente, torcendo para que aquele momento trouxesse alguma memória de volta. Mas, depois de alguns segundos, Augusto apenas assentiu e voltou a comer sem dizer mais nada. Era frustrante. Marcelle sentia que estava tentando alcançar alguém através de um vidro espesso, onde sua voz não podia ser ouvida. Mas ela sabia que não podia desistir tão facilmente. Precisava continuar tentando, sem apressar as coisas. Cada pequeno gesto, cada conversa, poderia ser uma peça importante para juntar o quebra-cabeça. Ela apenas precisava de paciência e, acima de tudo, coragem. Naquela noite, Marcelle decidiu que iria ao bar do hotel novamente. Augusto sempre aparecia lá depois de seus compromissos, e ela poderia usar isso a seu favor. Se conseguisse estabelecer um contato mais direto, quem sabe ele começaria a se abrir. Enquanto preparava o bar para os hóspedes, ela pensou em todas as vezes que Augusto havia falado sobre os sonhos que tinham para o futuro. E ela precisava acreditar que esses sonhos ainda poderiam estar de alguma forma escondidos dentro dele, esperando para serem despertados. Como de costume, Augusto apareceu no bar mais tarde, com seu ar sempre tranquilo e formal. Ele se sentou no canto de sempre e pediu seu drink habitual. Marcelle estava ocupada servindo outros clientes, mas não podia deixar de observá-lo. A oportunidade perfeita surgiu quando ele fez um gesto para chamar a atenção de um dos garçons, que parecia ocupado demais para atendê-lo. Marcelle aproveitou o momento e se aproximou, sorrindo. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou ela, tentando manter o tom profissional, mesmo que seu coração estivesse disparado. Augusto parecia levemente surpreso ao vê-la ali, mas não se incomodou. "Mais um drink, por favor", disse ele, e Marcelle assentiu antes de servir a bebida. Enquanto enchia o copo, Marcelle arriscou uma abordagem mais direta. "O senhor está gostando de Gramado? Costuma vir para cá com frequência?" Era uma pergunta simples, quase casual, mas ela esperava que pudesse levar a algo mais. Augusto a observou enquanto respondia, como se tentasse entender por que ela estava tão interessada. "É um lugar bonito", respondeu ele, sem muita emoção. "Tranquilo." Marcelle sorriu, tentando quebrar a frieza. "Sim, é um lugar especial, especialmente para quem gosta de paz e bons momentos em família." Augusto não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por alguns segundos, e Marcelle pôde ver que ele estava processando algo,
talvez tentando encontrar uma memória perdida. Mas, no final, ele apenas assentiu, sem dizer mais nada. Quando a noite acabou e o bar começou a esvaziar, Marcelle ainda não sabia se havia conseguido algum progresso. Augusto continuava misterioso e distante, mas pelo menos ele não a tinha afastado. Ela sabia que aquilo poderia levar tempo e precisava encontrar maneiras de continuar se aproximando dele, de fazê-lo lembrar, mesmo que pouco a pouco. Antes de ir embora, Marcelle se aproximou dele mais uma vez. Se precisar de alguma coisa, estarei por aqui, senhor. Boa noite. E, por um momento, algo mudou na expressão de Augusto. Ele a olhou de uma forma diferente, como se estivesse tentando ver através dela, como se estivesse à procura de algo que não conseguia identificar. Marcelle sentiu um fio de esperança se acender. Talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a alcançar aquele homem que havia desaparecido de sua vida há tantos anos. Quando ela se afastou, o olhar dele ainda estava fixo nela, mesmo que por breves segundos. Marcelle sabia que não podia ter certeza de nada, mas aqueles pequenos sinais eram o suficiente para mantê-la firme em sua decisão. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas estava disposta a percorrê-lo, porque, para ela, o que estava em jogo não era apenas o passado perdido, mas a chance de salvar um futuro que havia sido arrancado dela sem explicação. Nos dias que se seguiram, Marcelle percebeu que Augusto mantinha uma rotina quase inabalável. Ele acordava cedo, tomava café no restaurante do hotel, lia o jornal e depois saía para seus compromissos. Voltava no final da tarde e passava um tempo no bar antes de subir para o quarto. Era como se sua vida estivesse perfeitamente organizada, em blocos precisos, e qualquer tentativa de quebrar essa rotina parecia difícil, quase impossível. Marcelle sabia que precisaria ser cuidadosa, paciente e encontrar maneiras sutis de se aproximar dele sem causar desconfiança. Por mais que seu coração gritasse para que ela o confrontasse e exigisse respostas, sua razão dizia que era melhor esperar e agir de forma estratégica. Ela precisava descobrir mais sobre o que havia acontecido com ele antes de tomar qualquer atitude drástica. Em uma manhã particularmente fria, Marcelle decidiu tentar algo diferente. Sabia que Augusto estava na sala de leitura do hotel, um lugar reservado onde os hóspedes podiam relaxar em sofás confortáveis, cercados por prateleiras de livros antigos e elegantes. Ela entrou discretamente, carregando uma bandeja de café, e se aproximou dele como se fosse apenas mais uma funcionária cumprindo sua tarefa. "Bom dia, senhor. Gostaria de mais um café?" perguntou ela, sorrindo. Augusto levantou os olhos do livro que estava lendo e a olhou por um instante antes de assentir. "Sim, por favor." Marcelle aproveitou a oportunidade para puxar conversa. "O senhor parece gostar de livros. Esse é um dos meus lugares preferidos aqui no hotel." Ele olhou para o livro em suas mãos e sorriu, um sorriso pequeno e quase imperceptível, mas que fez o coração de Marcelle acelerar. "Sim, é um lugar tranquilo", respondeu ele. E ela notou que pela primeira vez ele parecia um pouco mais relaxado. Talvez fosse o ambiente acolhedor, ou talvez ele estivesse apenas começando a se acostumar com a presença dela. De qualquer forma, ela decidiu arriscar um pouco mais. "Ler sempre ajuda a acalmar a mente, não é?" disse Marcelle, tentando manter o tom casual. "Às vezes, a gente só precisa de um momento de paz para refletir." Ela queria ver se Augusto reagiria a isso, se algo dentro dele despertaria com aquelas palavras. Mas ele apenas concordou com a cabeça, sem se aprofundar na conversa. Enquanto ele tomava o café, Marcelle observou de relance o livro que ele estava lendo. Era um romance clássico, uma história que ela e Augusto tinham lido juntos no passado, uma das suas favoritas. A coincidência foi suficiente para reacender sua esperança. Talvez algo dele ainda estivesse ali, escondido sob a superfície dessa nova identidade que ele parecia ter adotado. Ao sair da sala de leitura, Marcelle mal conseguiu conter a ansiedade. Ela estava desesperada para entender mais sobre o que estava acontecendo. Então, depois de deixar a bandeja na cozinha, ela decidiu dar um passo ousado. Aproveitou um momento de distração do gerente e acessou o sistema de reservas do hotel. Precisava saber mais sobre Augusto,
e a única maneira de fazer isso era descobrindo de onde ele tinha vindo e o que estava fazendo ali. Marcelle sabia que era arriscado, mas a curiosidade e a necessidade de respostas eram mais fortes do que o medo. No sistema, encontrou o nome dele registrado como Augusto Cavalcante, exatamente como ela lembrava. Mas isso não significava muito. Qualquer pessoa podia usar um nome falso, ainda mais alguém que talvez estivesse fugindo de algo. O que chamou sua atenção foi o endereço de contato registrado na reserva. Era um endereço de um escritório em São Paulo, algo que ela nunca tinha ouvido Augusto mencionar antes. Ela anotou o endereço e rapidamente fechou o sistema antes que alguém percebesse o que estava fazendo. Precisava ser discreta e sabia que não poderia confiar em mais ninguém por enquanto. Estava por conta própria, mas pelo menos agora tinha uma pista para seguir. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, Marcelle não conseguia parar de pensar em todas as possibilidades. E se Augusto estivesse sendo forçado a usar outra identidade? E se ele realmente tivesse perdido a memória e nem soubesse quem era? Quanto mais ela pensava, mais confusa e perdida se sentia. Mas uma coisa era certa: ela não desistiria até descobrir a verdade. No dia seguinte, decidiu seguir Augusto discretamente quando ele saísse para um de seus compromissos diários. Era arriscado, mas era a única maneira que ela via de obter mais informações sem precisar confrontá-lo diretamente. Ela esperou pacientemente no saguão do hotel até vê-lo sair e, então, o seguiu pelas ruas movimentadas de Gramado, mantendo uma distância segura para que ele não a notasse. Augusto entrou em um café discreto na esquina de uma rua tranquila e Marcelle se escondeu do outro lado da calçada, observando. Ele se sentou em uma mesa ao fundo e começou a folhear papéis, parecendo muito concentrado. Marcelle não conseguiu ver exatamente o que ele estava lendo, mas percebeu quando outro homem entrou no café e se aproximou dele. Era um homem mais velho, de terno, que se sentou de frente para Augusto e começou a falar com ele em um tom baixo e sério. Marcelle observou atentamente, tentando entender a conversa à distância. Eles pareciam estar discutindo algo importante, mas ela não conseguia ouvir. A única coisa que pôde ver claramente foi quando o homem entregou um envelope a Augusto, que ele guardou rapidamente no bolso do paletó. Aquilo só fez aumentar ainda mais a curiosidade de Marcelle. Quem era aquele homem? E por que Augusto parecia tão preocupado? Quando eles saíram do café, Marcelle o seguiu de volta até o hotel, certificando-se de manter uma distância segura. Ela não tinha ideia do que fazer com as informações que havia reunido até agora, mas sabia que precisava continuar juntando as peças do quebra-cabeça. Algo estava muito errado, e quanto mais ela descobria, mais parecia que Augusto estava preso em uma situação complicada. Naquela noite, Marcelle tomou uma decisão. Precisava confrontá-lo de uma forma ou de outra, mas antes, tentaria entender quem era o homem que tinha se encontrado com Augusto. Talvez ele fosse a chave para desvendar o mistério. Ela faria mais pesquisas, tentaria descobrir o máximo possível antes de dar o próximo passo. Deitada na cama, pensou em todas as conversas que teve com Augusto antes do acidente, sobre os planos que eles tinham para o futuro e o quanto ele sempre parecia tão seguro e otimista. Agora, ele parecia uma sombra da pessoa que ela conhecia, e isso a deixava com um medo terrível de que talvez ele tivesse se perdido para sempre. Mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de trazê-lo de volta, de recuperar o homem que amava, era forte demais para ser ignorada. Ela não sabia quanto tempo mais teria que esperar, mas estava decidida a ir até o fim, mesmo que isso significasse enfrentar segredos que poderiam mudar tudo o que ela achava que sabia sobre Augusto e sobre o que realmente aconteceu com ele nos últimos 9 anos. A manhã seguinte chegou com um céu nublado e uma leve brisa fria, típica das manhãs em Gramado. Marcelle acordou cedo, ansiosa e determinada a seguir em frente com seu plano. O encontro que ela tinha testemunhado no café na noite anterior não saía de sua cabeça. Quem era aquele homem que se encontrou com Augusto? E o que havia no envelope que ele entregou? As perguntas eram muitas, e as respostas ainda pareciam distantes, mas Marcelle sentia que estava mais perto de desvendar a verdade. Durante o café da manhã no hotel, ela observou Augusto de longe.
Ele estava sentado na mesma mesa de sempre, com a expressão pensativa, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Marcelle queria se aproximar e perguntar. Queria arrancar todas as respostas dele, mas sabia que não podia fazer isso agora. Precisava de mais informações, algo que confirmasse suas suspeitas. Naquela manhã, decidiu agir de forma diferente. Em vez de seguir Augusto, ela se aproximou de uma das colegas que trabalhava na recepção do hotel, uma jovem simpática chamada Camila. Marcelle sabia que Camila era muito falante, e se alguém tivesse alguma informação sobre os hóspedes, seria ela. Oi, Camila, tudo bem? Como estão as coisas hoje? Perguntou Marcelle, tentando soar casual. Camila sorriu, feliz por ter alguém com quem conversar. Ah, tudo normal, sabe? Mas tem alguns hóspedes novos que chegaram ontem, gente importante. E o Sr. Cavalcante também está aqui há um tempo, né? Parece que ele é um cliente especial. O coração de Marcelle deu um salto ao ouvir o nome de Augusto. É mesmo? Ele fica sempre nesse quarto? Perguntou ela, tentando parecer despreocupada. Camila assentiu. Sim, o gerente disse que ele é um cliente VIP, mas não sei muito sobre ele. Só sei que tem umas reservas meio diferentes. Acho que é algum tipo de executivo. Marcelle fez um esforço para esconder sua frustração. Camila não sabia muito mais do que ela já tinha descoberto, mas pelo menos era um começo. Se Augusto era tratado como VIP, isso significava que sua estadia ali não era algo simples. Talvez houvesse mais pessoas envolvidas nessa história do que ela imaginava. Naquela tarde, Marcelle decidiu fazer uma pesquisa no endereço de São Paulo que havia anotado. Ela foi até um cybercafé discreto e começou a procurar informações. Logo descobriu que o endereço pertencia a uma empresa de consultoria financeira, algo que a surpreendeu. Augusto nunca havia mencionado nada sobre trabalhar com finanças, muito menos em uma empresa de consultoria. Quanto mais ela pesquisava, mais se convencia de que ele estava envolvido em algo que fugia completamente do que ela conhecia sobre ele. Mas foi ao sair do cybercafé que Marcelle teve a maior surpresa do dia. Ao atravessar a rua, ela avistou um rosto familiar entrando em um restaurante próximo. Era Carlos, um antigo amigo de Augusto, alguém que costumava frequentar a casa deles antes do acidente. O coração de Marcelle acelerou. Carlos também estava em Gramado? Por que ele não havia entrado em contato? Ela hesitou por um momento, mas decidiu segui-lo até o restaurante. Dentro do restaurante, Carlos parecia estar esperando por alguém, sentado a uma mesa próxima à janela. Marcelle se aproximou lentamente, sem saber como ele reagiria ao vê-la. Quando ela finalmente ficou em pé ao lado da mesa, Carlos levantou o olhar e, por um momento, pareceu não acreditar no que via. Marcelle? O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, visivelmente surpreso. Marcelle sentiu um misto de alívio e nervosismo. Eu poderia perguntar o mesmo, Carlos, mas acho que antes você precisa me explicar por que está em Gramado e o que sabe sobre Augusto, disse ela, indo direto ao ponto. Carlos franziu a testa, claramente desconcertado. Ele olhou ao redor como se estivesse verificando se alguém os observava e depois fez sinal para que ela se sentasse. Marcelle, eu não sei por onde começar. Eu não fazia ideia de que você estava aqui, disse ele a voz baixa. Mas se você está me perguntando sobre Augusto, acho que já sabe que ele está vivo. O coração de Marcelle quase parou. Finalmente, alguém que parecia saber de algo. Sim, eu vi ele no hotel, mas ele não se lembra de mim, Carlos. Ele age como se eu fosse uma estranha. Preciso saber o que aconteceu com ele. E você parece saber mais do que está dizendo. Carlos suspirou e passou a mão pelo cabelo, visivelmente perturbado. É complicado, Marcelle. Quando o avião caiu, todos nós pensamos que ele estava morto. Eu sofri tanto quanto você. Mas meses depois, comecei a ouvir rumores estranhos. Pessoas diziam que haviam visto Augusto em outros lugares, que ele estava vivo. Eu achei que fosse só boato, mas... Há cerca de 2 anos, recebi uma ligação. Marcelle o encarou, sem conseguir acreditar no que ouvia. Uma ligação de quem? Pressionou ela.
De alguém que dizia ser um contato antigo de Augusto. Ele afirmou que Augusto tinha sobrevivido ao acidente, mas que havia sido levado para algum lugar onde foi reeducado, se é que você me entende. Parece que apagaram as memórias dele, Marcelle. A família dele queria controlar tudo, o dinheiro, a empresa, a vida dele. Eles fizeram isso para poder manipulá-lo. Marcelle sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de que alguém havia apagado as memórias de Augusto, de que ele havia sido transformado em uma espécie de marionete, era terrível, mas também fazia sentido. Explicava por que ele estava tão diferente, por que parecia tão frio e distante. E você, Carlos, por que não me contou isso antes? Perguntou, com uma ponta de amargura. Eu queria contar, Marcelle, mas não sabia onde você estava, e para ser sincero, eu tinha medo. Não são pessoas que se pode enfrentar facilmente, mas agora que você está aqui e sabe da verdade, acho que temos uma chance. Talvez possamos ajudá-lo, disse ele, e havia uma sinceridade em seu olhar que Marcelle não via há muito tempo. Ela respirou fundo, tentando absorver todas aquelas informações. Finalmente, sentia que as peças começavam a se encaixar e que havia uma luz no fim do túnel. O que você sugere que façamos? Perguntou ela, determinada. Precisamos encontrar uma maneira de fazê-lo lembrar, Marcelle. Se conseguirmos recuperar pelo menos parte das memórias dele, isso pode ser o suficiente para que ele lute contra o controle que tem sobre ele. Mas vai ser perigoso. Eles não vão desistir facilmente, avisou Carlos, e pela primeira vez, Marcelle sentiu que não estava sozinha naquela luta. Marcelle assentiu, decidida. Eu não me importo com o risco. Já perdi ele uma vez, e não vou perder de novo. Se houver uma chance de trazê-lo de volta, eu vou fazer o que for preciso. Carlos sorriu, admirando a coragem dela. Então vamos fazer isso juntos. Eu prometo que não vou deixar você lutar sozinha. Naquela noite, quando voltou para casa, Marcelle sentia algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Sabia que estava apenas começando uma batalha complicada e cheia de perigos, mas pelo menos agora tinha um aliado. E mais do que nunca, estava decidida a trazer Augusto de volta, a qualquer custo. Marcelle saiu do restaurante com o coração mais leve, mas a mente fervilhando. Carlos havia confirmado suas suspeitas e revelado uma trama que parecia saída de um pesadelo. Augusto, o homem que ela amava, havia sido transformado em alguém que ele não era, manipulado e forçado a esquecer sua própria vida. Agora, pelo menos, ela sabia que não estava sozinha. Com Carlos ao seu lado, ela sentia que tinha uma chance de lutar contra essa conspiração e, finalmente, trazer Augusto de volta. No entanto, uma pergunta ainda pairava sobre ela. Como fazer Augusto se lembrar? Marcelle sabia que não poderia simplesmente chegar e contar tudo para ele. Seria arriscado demais, tanto para ela quanto para ele. Ela precisava encontrar uma maneira de reacender as memórias dele sem alertar aqueles que o mantinham sob controle. E para isso, precisava de mais tempo, mais proximidade. Na manhã seguinte, Marcelle voltou ao hotel determinada a dar um passo adiante. Decidiu que precisava confrontar Augusto, mas de maneira calculada. Ela já havia conseguido se aproximar algumas vezes e agora precisava aproveitar essa abertura para entrar um pouco mais na vida dele, mesmo que fosse devagar. Enquanto limpava as mesas do restaurante, viu quando ele chegou para o café da manhã e se sentou na mesa de sempre. A oportunidade que esperava estava ali, e ela não podia desperdiçar. Marcelle pegou coragem e se aproximou dele, sorrindo. « Bom dia, senhor! Tudo bem hoje? » perguntou, tentando manter o tom leve e amigável. Augusto ergueu os olhos do jornal e a observou por um instante antes de responder. « Bom dia. Sim, tudo certo, disse ele, de forma polida. Marcelle hesitou por um segundo, mas então resolveu arriscar. Eu estava pensando... O senhor parece gostar de ler, e notei que o senhor estava lendo um livro clássico outro dia. Por acaso já leu O Morro dos Ventos Uivantes? Perguntou ela, mencionando um dos livros que Augusto sempre dizia ser um dos seus favoritos. Esperava que isso pudesse trazer alguma lembrança de volta. Augusto pareceu surpreso com a pergunta. Ele levantou as sobrancelhas e respondeu com um leve sorriso. Sim,
Já li. Faz muito tempo, mas lembro que gostei, disse ele, e por um momento, Marcelle achou que havia visto um brilho de familiaridade em seus olhos. É uma história muito intensa, cheia de paixão e saudade, acrescentou ele, parecendo escolher as palavras com cuidado. Marcelle sentiu o coração acelerar. Talvez, só talvez, ele estivesse começando a lembrar de algo. É uma das minhas histórias preferidas também, disse ela suavemente. Me lembra alguém que eu conheci. Alguém que também adorava esse livro. Ela esperou pela reação, tentando ler cada expressão no rosto dele, procurando por qualquer sinal de reconhecimento. Augusto franziu a testa e desviou o olhar, como se estivesse tentando processar o que ela havia dito. Marcelle prendeu a respiração, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa que pudesse confirmar suas esperanças. Mas então ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar um pensamento incômodo, e voltou a folhear o jornal. É um livro interessante, com certeza, respondeu ele, encerrando a conversa de forma abrupta. Marcelle tentou não demonstrar sua decepção. Era como se ela tivesse chegado tão perto, mas ao mesmo tempo estivesse tão longe. Ainda assim, não podia desistir. Sabia que havia algo ali, algo que ele estava tentando lembrar. Precisava encontrar um jeito de trazer essas memórias à tona, mesmo que fosse aos poucos. Mais tarde, naquele dia, Marcelle encontrou Carlos em um café próximo ao hotel. Ele estava esperando por ela com uma expressão preocupada. E assim que se sentaram, ele perguntou: "Conseguiu falar com ele?" Marcelle assentiu. "Sim, tentei trazer algumas lembranças, mas não sei se funcionou. Ele parecia confuso, como se estivesse lutando para lembrar, mas algo o impedisse", disse ela, frustrada. "O que mais podemos fazer, Carlos? Não posso simplesmente contar tudo. Isso pode ser perigoso." Carlos ponderou por um momento antes de responder. "Eu estive pensando. E se tentássemos trazer de volta algumas memórias específicas? Algo que seja importante o suficiente para quebrar essa barreira, talvez algo que tenha um valor sentimental muito forte", sugeriu ele. Marcelle refletiu sobre isso. Memórias específicas. Algo que pudesse atravessar a névoa que encobria a mente de Augusto. E então, de repente, ela lembrou de uma coisa. Uma pulseira que ele havia lhe dado anos atrás, logo depois de saber que ela estava grávida. Era uma pulseira simples, mas que carregava um pingente com as iniciais do nome deles e uma pequena estrela, simbolizando a filha que esperavam. Marcelle ainda guardava essa pulseira, como uma lembrança dos momentos felizes que tiveram antes da tragédia. "Eu sei o que posso usar", disse ela, com um novo brilho nos olhos. "Uma pulseira que ele me deu quando eu estava grávida. Se ele vir, talvez se lembre de alguma coisa." Carlos sorriu, aprovando a ideia. "Isso é perfeito. Algo que tenha um significado emocional profundo pode ser a chave." Naquela noite, Marcelle voltou para casa e procurou pela pulseira em sua caixinha de lembranças. Lá estava ela, intacta, brilhando sob a luz fraca do quarto. Marcelle a segurou na palma da mão, sentindo o peso da esperança e da saudade. No dia seguinte, ela levaria a pulseira para o hotel e encontraria uma forma de mostrá-la a Augusto, sem que ele percebesse suas intenções imediatamente. No dia seguinte, Marcelle encontrou Augusto no saguão do hotel. Ele estava esperando um táxi, provavelmente para um de seus compromissos diários. Ela se aproximou, respirando fundo. "Bom dia, senhor. Eu encontrei algo e pensei que o senhor poderia gostar", disse ela, estendendo a mão com a pulseira. "Não é nada demais, só algo que achei bonito e achei que gostaria de ver." Augusto pegou a pulseira com cuidado, olhando para ela com curiosidade. Por um instante, seus olhos se fixaram no pingente, e ele franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar de onde conhecia aquele objeto. Marcelle sentiu o coração parar. Será que havia funcionado? Será que ele se lembraria? Augusto segurou a pulseira por um tempo, e então levantou o olhar para Marcelle. "É bonita? Parece familiar", disse ele, com a voz um pouco mais suave. Marcelle quase podia sentir as lágrimas se formando em seus olhos, mas se controlou. "Sim, é uma peça especial",
respondeu ela, tentando esconder a emoção. Talvez o senhor tenha visto algo parecido antes. Ele devolveu a pulseira a ela, ainda parecendo confuso. Talvez, murmurou. E Marcelle soube que tinha feito algum progresso, mesmo que pequeno. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o táxi chegou e Augusto entrou, despedindo-se rapidamente. Ela ficou ali, segurando a pulseira e sentindo que havia dado um passo na direção certa, mas ainda não sabia o que viria a seguir. Enquanto o táxi se afastava, Marcelle se sentiu dividida entre esperança e medo. Sabia que estava se arriscando ao tentar trazer as memórias de Augusto de volta, mas também sabia que não podia parar agora. Precisava continuar, precisava acreditar que, de alguma forma, ele voltaria a ser o homem que ela amava. Depois daquele breve momento com Augusto e a pulseira, Marcelle sentiu uma mistura de esperança e angústia. Ela sabia que havia conseguido despertar algo nele, mas era apenas o começo. Augusto ainda parecia perdido, como se estivesse lutando contra uma barreira invisível que o impedia de lembrar quem realmente era. Marcelle precisava de mais do que uma simples lembrança. Ela precisava de algo que o fizesse mergulhar de volta em seu passado e começar a questionar a vida que estava vivendo. Naquela noite, ela encontrou Carlos novamente, desta vez em um café mais discreto, longe dos olhos curiosos dos hóspedes do hotel. Carlos já estava esperando, e a expressão em seu rosto mostrava que ele estava impaciente por respostas. E então, conseguiu alguma coisa? Perguntou ele assim que ela se sentou. Mostrei a pulseira para ele. Por um momento, achei que ele ia se lembrar, mas foi como se algo estivesse impedindo, disse Marcelle, frustrada. Ele disse que parecia familiar, mas não deu continuidade. É como se houvesse uma parte dele que quisesse lembrar e outra que estivesse presa. Carlos assentiu, pensativo. Isso é um bom sinal, Marcelle. Significa que ele não está completamente perdido. Talvez precisemos de algo mais forte. Algo que abale as fundações da vida que criaram para ele. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para ela. Você disse que encontrou o endereço da empresa de consultoria financeira, certo? E se nós investigássemos um pouco mais, podemos encontrar algo que possa ser usado para mostrar a ele que a vida que está vivendo é uma farsa. Marcelle ficou em silêncio por um momento, ponderando a sugestão de Carlos. Aquilo era perigoso, sem dúvida. Se as pessoas que estavam por trás de tudo aquilo percebessem que ela e Carlos estavam investigando, poderiam reagir de maneira imprevisível. Mas ela sabia que, sem riscos, não haveria respostas. E ela não podia desistir agora. Vamos fazer isso, disse ela, determinada. Vamos descobrir quem está controlando a vida de Augusto. Na manhã seguinte, Marcelle e Carlos combinaram de se encontrar novamente. Carlos havia feito algumas pesquisas na noite anterior e encontrado informações sobre a empresa de consultoria financeira de São Paulo. Ela pertencia a uma holding que, por coincidência ou não, tinha ligações com a família de Augusto. Isso confirmava ainda mais as suspeitas de Marcelle. Eles tinham orquestrado tudo, desde o acidente até a manipulação da memória de Augusto. Isso explica por que ele parece tão diferente, disse Marcelle enquanto folheava os documentos que Carlos havia conseguido. Eles apagaram quem ele era e o transformaram em alguém que pudessem controlar. Ela se sentia doente ao pensar em tudo o que ele devia ter passado. Mas, ao mesmo tempo, isso apenas fortalecia sua determinação. Precisamos expor isso, disse ela. Se Augusto souber o que aconteceu, ele pode lutar para recuperar sua vida. Carlos assentiu. E acho que sei como fazer isso. Tenho um amigo meu, um jornalista, que já trabalhou em casos assim antes. Ele pode nos ajudar a descobrir mais sobre essa holding e as pessoas envolvidas. Se conseguirmos expor essa história, talvez consigamos abalar o controle que eles têm sobre Augusto, explicou ele. E havia uma chama de esperança em seus olhos. Mas temos que ser cuidadosos, Marcelle. Uma vez que começarmos, não haverá volta. Marcelle sabia que Carlos estava certo. Assim que começassem a cavar mais fundo, estariam se colocando em perigo. Mas para ela, o risco valia a pena. Eu entendo, Carlos, mas estou disposta a correr esse risco.
Preciso trazer Augusto de volta e farei o que for preciso, disse ela, a voz firme. Nos dias que se seguiram, Carlos e Marcele começaram a reunir todas as informações que puderam sobre a empresa de consultoria, a holding e as pessoas envolvidas. Marcele continuou a manter seu papel discreto no hotel, interagindo com Augusto sempre que podia, tentando encontrar pequenas brechas que pudessem ajudá-lo a se lembrar. Durante uma dessas interações, ela notou algo novo. Augusto parecia estar mais atento a ela, como se começasse a perceber que havia algo familiar em sua presença. Uma noite, depois de um longo dia, Marcele encontrou Augusto no bar do hotel, como de costume. Ela havia servido seu drink e estava prestes a se afastar quando ele a chamou de volta. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou ele, de forma inesperada. Marcele se virou, tentando não demonstrar a surpresa. "Já faz alguns anos", respondeu ela sorrindo. "Por que pergunta, senhor?" Augusto hesitou por um momento antes de responder. "Não sei, tenho a sensação de que já vi você antes", disse ele, e Marcele quase deixou o copo cair. O coração dela deu um salto, e ela precisou se controlar para não parecer desesperada. "É mesmo? Talvez nos tenhamos cruzado em algum lugar. O mundo é pequeno", disse ela, mantendo o tom leve. "Talvez", murmurou ele, antes de voltar a olhar para o drink. Marcele sabia que aquilo era um sinal, um pequeno avanço, mas que significava muito. Ele estava começando a perceber, estava começando a questionar, mesmo que ainda fosse de forma vaga. E isso queria dizer que, de alguma forma, ela estava conseguindo quebrar aquela barreira que haviam criado ao redor dele. Na manhã seguinte, Carlos trouxe uma novidade. "Meu amigo jornalista conseguiu algumas informações importantes", disse ele, enquanto se encontravam em uma cafeteria afastada do hotel. "Descobrimos que a holding que controla a empresa de consultoria tem ligações com uma rede de negócios que inclui empresas da família de Augusto. Eles basicamente usam essas empresas para lavar dinheiro e controlar ações sem levantar suspeitas. E parece que eles precisavam de Augusto fora do caminho para fazer isso funcionar." Marcele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era horrível pensar que haviam usado Augusto dessa maneira, que haviam destruído a vida dele apenas para manter seus negócios sujos. "Então é isso. Eles o transformaram em uma marionete para controlar a fortuna da família", disse ela, e suas palavras saíram com amargura. Carlos assentiu. "Mas há mais. Descobrimos que o homem que você viu entregando o envelope para Augusto é um dos responsáveis por fazer tudo funcionar. Ele é o intermediário entre a família e as operações financeiras. Se conseguirmos fazer com que Augusto se lembre de quem ele realmente é, podemos expor tudo isso." Marcele sabia que o que estavam fazendo era perigoso, mas também sabia que era necessário. "E como vamos fazer isso?" perguntou ela, determinada. Carlos sorriu, com um brilho de desafio no olhar. "Primeiro, precisamos garantir que Augusto veja as provas que temos. Se conseguirmos fazer isso, ele vai começar a questionar tudo o que conhece. Precisamos encontrar uma maneira de mostrá-las para ele sem que seus controladores saibam." Marcele passou aquela noite pensando em tudo o que tinha aprendido. Estava claro que a situação era ainda mais complicada do que imaginava, mas ao mesmo tempo, ela finalmente sentia que havia uma chance de resgatar Augusto. Ela sabia que precisaria ser cuidadosa, que qualquer movimento em falso poderia colocar tudo a perder. Mas também sabia que, depois de tudo o que descobrira, não podia mais voltar atrás. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Durante a pausa para o café, encontrou Augusto na sala de leitura do hotel, onde ele costumava passar as manhãs. Marcele respirou fundo e se aproximou, sentindo o peso de tudo o que estava prestes a dizer. "Senhor, eu gostaria de falar com você sobre algo importante. Sei que pode parecer estranho, mas poderia me dar alguns minutos?" pediu com um tom de urgência na voz. Augusto a olhou, surpreso pela abordagem direta. Ele hesitou, mas, eventualmente, assentiu. "Tudo bem, pode falar", disse ele, ainda confuso. Marcele sabia que aquele momento poderia mudar tudo. E, pela primeira vez, sentiu que tinha uma chance real de fazer Augusto enxergar a verdade,
de ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para a vida que haviam roubado dele. Marcelle sentia seu coração bater forte enquanto se preparava para a conversa com Augusto. Ela sabia que aquele momento poderia ser decisivo. Estava a ponto de revelar segredos que poderiam mudar tudo e precisava ser cuidadosa. Sabia que se dissesse algo de forma errada, poderia assustá-lo ou até piorar a situação. Respirou fundo e se aproximou, mantendo o tom de voz calmo e a postura relaxada. Senhor, eu sei que provavelmente não faz sentido o que vou dizer, mas você já sentiu como se houvesse algo errado, como se estivesse vivendo uma vida que não é sua? Perguntou Marcelle, tentando não parecer desesperada, mas sua voz carregava uma nota de urgência. Augusto a observou com um misto de curiosidade e confusão. Por que está me perguntando isso? Disse ele, claramente desconfiado, mas sem afastá-la. Marcelle olhou em volta para se certificar de que estavam sozinhos na sala de leitura. Porque eu acredito que você está sendo enganado, senhor. Sei que parece absurdo, mas eu tenho motivos para pensar que tudo o que você conhece sobre si mesmo, sobre sua vida, é uma mentira, continuou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Ela sabia que precisava ser direta, mas não podia assustá-lo. Augusto franziu a testa, visivelmente confuso e desconfortável. Eu não entendo o que você está dizendo. Se isso é uma tentativa de brincadeira, começou ele, mas Marcelle o interrompeu, pegando a pulseira que havia trazido novamente e estendendo-a para ele. Eu não estou brincando, senhor. Isso pertence a alguém muito importante para você, ou pelo menos costumava ser. Ele olhou para a pulseira e, por um momento, o rosto dele pareceu relaxar, como se uma memória estivesse tentando emergir, mas logo voltou a uma expressão fria. Eu já vi isso antes, mas não consigo lembrar, murmurou ele, balançando a cabeça. Quem é você? E por que está fazendo isso? Marcelle sabia que aquele era um momento. Se não conseguisse fazer com que ele confiasse nela, tudo poderia ser perdido. Eu sou Marcelle, e há 9 anos, você e eu estávamos juntos. Você era meu marido, Augusto, e nós tínhamos uma vida juntos, até que você desapareceu. Até que te tiraram de mim, disse ela, sua voz trêmula de emoção, mas com uma firmeza que mostrava que não estava mentindo. Por um instante, Augusto ficou paralisado. Ele parecia lutar para processar o que tinha acabado de ouvir, como se as palavras de Marcelle estivessem batendo contra uma parede invisível dentro de sua mente. Isso é loucura, disse ele, recuando um pouco. Eu não sou casado. Não tenho ideia do que você está falando. Mas mesmo enquanto ele negava, Marcelle viu um lampejo de dúvida em seus olhos, como se algo dentro dele estivesse se debatendo para se libertar. Eu sei que é difícil de acreditar, disse ela suavemente. Mas pense, por favor, pense em tudo o que você sente que não se encaixa, as memórias que você não consegue acessar, as lacunas na sua vida que ninguém consegue explicar. Não estou pedindo que acredite em mim agora, mas que pelo menos considere a possibilidade de que há algo errado e que talvez você esteja vivendo uma vida que não é sua. Augusto ficou em silêncio, olhando para a pulseira como se ela fosse uma chave para um segredo há muito esquecido. Marcelle não sabia se ele estava prestes a aceitá-la ou a expulsá-la dali, mas sabia que precisava continuar tentando. Se eu estou mentindo, não tem nada a perder em me ouvir. Mas se estou dizendo a verdade, você tem o direito de saber quem você realmente é, acrescentou, e então se afastou, dando-lhe espaço para pensar. Nos dias seguintes, Marcelle ficou na expectativa, sem saber como Augusto reagiria. Ela não sabia se ele a confrontaria novamente ou se a evitaria, mas tinha a esperança de que, pelo menos, ele começaria a questionar. Durante esse tempo, Carlos conseguiu novas informações através de seu amigo jornalista. O que descobriram foi ainda mais perturbador do que haviam imaginado. A holding que controlava a empresa de consultoria estava envolvida em atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e manipulação de mercados. E, para piorar, havia provas de que Augusto tinha sido usado como uma marionete em uma complexa rede de fraudes financeiras. Marcelle, isso é mais sério do que pensávamos, disse Carlos quando se encontraram em uma noite fria, longe do hotel.
Eles não apenas apagaram a memória de Augusto, eles estão usando ele para cobrir os rastros de uma operação criminosa. Se conseguirmos que ele veja isso, talvez possamos ajudá-lo a se libertar, continuou ele, mostrando documentos que detalhavam transações suspeitas, todas ligadas ao nome de Augusto. Marcelle olhou para os documentos, sentindo um nó no estômago. Então é isso. Eles precisavam de alguém que pudessem controlar, alguém que fosse o rosto de todas essas operações, mas que nunca questionasse nada, disse ela, sua voz carregada de indignação. E eles escolheram Augusto, porque ele era o herdeiro da família e não podiam deixá-lo ser um problema. Exatamente. E isso significa que eles farão qualquer coisa para manter o controle, avisou Carlos. Precisamos ser rápidos e estratégicos. Se conseguirmos mostrar esses documentos para Augusto, talvez possamos fazer com que ele veja a extensão de como foi manipulado. Marcelle sabia que aquilo era perigoso. Se alguém descobrisse que estavam se aproximando da verdade, poderiam reagir de maneira imprevisível, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não tinha escolha. Precisamos de uma oportunidade para mostrar isso a ele, de maneira que ninguém desconfie, disse ela, e sei exatamente como podemos fazer isso. Naquela noite, Marcelle voltou ao hotel e ficou esperando por Augusto no bar. Quando ele chegou, ela se aproximou fingindo casualidade. Senhor, sei que não nos conhecemos bem, mas gostaria de convidá-lo para uma caminhada pelos jardins do hotel. Às vezes, um pouco de ar fresco ajuda a clarear a mente, disse ela, com um sorriso amigável. Augusto hesitou, mas finalmente concordou, intrigado. Eles caminharam em silêncio por um tempo, enquanto o vento frio balançava as folhas das árvores ao redor. Marcelle sabia que precisava ser cuidadosa, mas também precisava ser clara. Eu sei que parece que estou tentando confundi-lo, mas não é isso. Eu só quero ajudá-lo a encontrar respostas para as perguntas que talvez você ainda nem saiba que tem, disse ela, enquanto tirava os documentos que Carlos havia conseguido e entregava a ele. Augusto pegou os papéis, olhando para ele sem entender. O que é isso? Perguntou ele, começando a folhear os documentos. Mas à medida que lia, sua expressão começou a mudar, como se o peso do que estava descobrindo começasse a cair sobre ele. Isso não faz sentido. Por que meu nome está em tudo isso? Porque eles colocaram você lá, respondeu Marcelle, suavemente. Porque precisavam de alguém que não questionasse, alguém que eles pudessem manipular. E por isso te tiraram de mim, de todos que você amava, e te fizeram esquecer quem você era. Isso não é só uma história, Sr. Augusto, é a sua vida, e você tem o direito de saber a verdade. Augusto ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo tudo. Marcelle podia ver a luta interna em seus olhos, o conflito entre o que ele acreditava ser verdade e o que estava lendo agora. E se você estiver certa, e se tudo isso for verdade, então quem sou eu? Perguntou ele, em um sussurro quase desesperado. Marcelle segurou a mão dele, sentindo que aquele era um momento que ela esperava há tanto tempo. Você é Augusto Cavalcante, e você é meu marido, e por mais que eles tentem, eles nunca poderão apagar isso completamente. E eu vou te ajudar a encontrar o caminho de volta, se você me deixar, disse ela, sua voz cheia de emoção e esperança. Os olhos de Augusto encheram-se de lágrimas enquanto ele olhava para Marcelle, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Eu quero lembrar, disse ele, com uma determinação que ela não via há anos. Eu quero saber quem eu sou de verdade. E naquele momento, Marcelle soube que, pela primeira vez, eles tinham uma chance real de enfrentar tudo aquilo juntos. Nos dias seguintes, Marcelle percebeu que algo em Augusto havia mudado. Ele parecia mais introspectivo, mais distante da persona controlada que vinha exibindo desde que ela o reencontrou no hotel. Era como se as palavras de Marcelle e os documentos que ela havia mostrado tivessem plantado uma semente de dúvida que começava a crescer. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquele pequeno avanço era um sinal de esperança. Augusto continuava sua rotina, mas Marcelle podia notar que ele observava as coisas ao seu redor com mais atenção, como se estivesse começando a questionar tudo. Ela tentou não pressioná-lo, pois sabia que ele precisava de tempo para processar tudo o que havia descoberto.
Mas, ao mesmo tempo, sabia que não tinham muito tempo. Se a família dele ou as pessoas envolvidas na conspiração percebessem que ele começava a se lembrar, poderiam tomar medidas drásticas para mantê-lo sob controle. Uma tarde, enquanto Marcelle limpava uma das suítes, ela recebeu uma mensagem de Carlos. "Precisamos conversar. Descobri algo importante", dizia a mensagem. O tom urgente das palavras fez com que Marcelle terminasse seu trabalho rapidamente e se dirigisse ao local combinado para encontrar Carlos. Ao chegar, encontrou Carlos esperando em uma cafeteria afastada do centro da cidade. Ele parecia preocupado, e Marcelle soube imediatamente que as notícias não eram boas. "Carlos, o que aconteceu?", perguntou ela, sentando-se à mesa. Ele respirou fundo antes de responder. "Marcelle, eles sabem. Alguém descobriu que você está se aproximando de Augusto e que estamos investigando. Recebi uma informação de que estão planejando tirar ele do hotel em breve, talvez para um lugar onde seja mais difícil para nós o alcançarmos." Marcelle sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Aquilo era exatamente o que ela temia. Se Augusto fosse levado para outro lugar, todos os avanços que tinham feito poderiam ser perdidos. "Não podemos deixar isso acontecer", disse ela, firme. "Se eles o tirarem daqui, talvez nunca mais tenhamos uma chance de ajudá-lo." Carlos assentiu, concordando. "Eu sei, e é por isso que precisamos agir agora. Temos que confrontar essas pessoas e fazer com que Augusto veja a verdade antes que eles possam levá-lo. Se ele souber o suficiente, eles não poderão mais manipulá-lo tão facilmente." Marcelle sabia que era um risco, mas não via outra alternativa. Eles precisavam confrontar a verdade, e ela sabia que Augusto precisava estar presente para isso. "Vou falar com ele hoje à noite. Precisamos marcar um encontro onde possamos conversar sem sermos interrompidos", disse ela, tentando manter a calma. Carlos sugeriu que encontrassem um lugar fora do hotel, onde pudessem ter mais privacidade e segurança. Eles concordaram em se encontrar no chalé de um conhecido de Carlos, um local afastado e discreto onde poderiam falar sem serem perturbados. Naquela noite, Marcelle encontrou Augusto no bar do hotel, como fazia quase todas as noites. Mas desta vez, havia um nervosismo extra em sua voz quando se aproximou dele. "Senhor, eu queria te convidar para um encontro fora do hotel. Sei que parece estranho, mas preciso que confie em mim. Há algo muito importante que preciso mostrar", disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Augusto a olhou por um momento, e Marcelle podia ver o conflito em seus olhos. Ele hesitou antes de responder, mas finalmente assentiu. "Tudo bem. Onde e quando?", perguntou, e Marcelle sentiu uma onda de alívio. "Esta noite, às 9, vou esperar por você na saída dos fundos do hotel", disse ela, e ele concordou antes de se afastar. Enquanto se preparava para o encontro, Marcelle sabia que aquele seria o momento decisivo. Se conseguissem fazer Augusto entender a verdade, tudo poderia mudar. Mas se falhassem, poderiam perder qualquer chance de libertá-lo. Ela encontrou Carlos e o amigo jornalista no chalé, onde eles tinham preparado todas as provas que haviam reunido. Quando Augusto chegasse, eles iriam mostrar a ele a extensão da conspiração que estava por trás de sua vida falsa. Às 9 em ponto, Augusto apareceu na saída dos fundos do hotel, e Marcelle o guiou até o chalé. Durante o trajeto, nenhum dos dois falou muito, mas a tensão no ar era palpável. Augusto parecia desconfiado, mas ao mesmo tempo havia uma curiosidade em seus olhos que Marcelle ainda não havia visto. Quando chegaram ao chalé, Carlos os recebeu e os conduziu até uma pequena sala, onde os documentos estavam espalhados sobre uma mesa. "Augusto, antes de mais nada, quero agradecer por ter vindo", começou Carlos. "Sei que tudo isso parece estranho, mas o que vamos mostrar a você esta noite é importante. Importante para você e para todas as pessoas que te amam." Augusto franziu a testa, confuso e inquieto. "O que é tudo isso? Vocês estão tentando me manipular?" perguntou, mas Marcelle rapidamente interveio. "Não, Augusto, estamos tentando libertar você. Quero que você veja a verdade por si mesmo, sem mentiras", disse ela, aproximando-se dele. "Tudo o que você vai ver aqui são provas, documentos que mostram como você foi usado por pessoas que só querem te controlar."
Augusto olhou para os papéis sobre a mesa, ainda hesitante. Carlos começou a explicar, apontando para cada documento. Mostrou as transações suspeitas, as conexões entre as empresas de fachada e a holding controlada pela família de Augusto. Explicou como o nome de Augusto havia sido colocado em várias operações sem o consentimento dele, para que pudessem usar sua identidade como uma cobertura para os negócios ilícitos. Enquanto Carlos falava, Marcele observava Augusto. Ela viu a confusão em seus olhos se transformar em choque e depois em uma expressão de crescente raiva. Isso não pode ser verdade. Eu não teria permitido isso, disse ele, com a voz carregada de frustração. Eles estavam usando meu nome, minha vida. E é por isso que te apagaram, disse Marcele suavemente. Porque sabiam que você nunca concordaria. Você era uma ameaça para eles, então eles decidiram te transformar em outra pessoa. Mas você é mais forte do que isso, Augusto. E eu sei que, no fundo, você lembra. Augusto fechou os olhos, como se estivesse tentando buscar dentro de si respostas que estavam enterradas sob camadas de mentiras e manipulação. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Marcele se aproximou, segurando suas mãos. Porque eu te amo, Augusto, e porque você nunca deveria ter sido tirado de nós. Eu acredito que você ainda está aí e estou aqui para te trazer de volta. O silêncio que se seguiu foi denso, quase insuportável. Carlos e o jornalista observaram de longe, esperando para ver como Augusto reagiria. E então, como um estalo, algo mudou na expressão dele. Augusto abriu os olhos e, pela primeira vez, parecia verdadeiramente presente. Eu lembro de você, Marcele, e da pulseira, e da nossa filha, disse ele, a voz entrecortada pela emoção. Eles me tiraram tudo isso. Marcele sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas desta vez eram de alívio. Ele estava começando a se lembrar, a se reconectar com quem realmente era. Mas o momento foi interrompido quando o celular de Carlos tocou. Ele atendeu rapidamente e sua expressão ficou tensa. Marcele, temos um problema. Alguém sabe que estamos aqui. Precisamos ir. Agora. O pânico tomou conta da sala. Eles haviam chegado tão longe e agora corriam o risco de perder tudo. Augusto, precisamos sair daqui. Vou te proteger e vamos dar um jeito de resolver isso, disse Marcele, segurando firme as mãos dele. Mas Augusto parecia diferente. Ele estava mais calmo, mais decidido do que antes. Não, eu não vou fugir. Se eles querem acabar com isso, então vamos resolver isso de uma vez, disse ele, com uma determinação que ninguém esperava. Chega de mentiras, chega de manipulação. Eu vou confrontá-los e exigir respostas, e vocês vão me ajudar a fazer isso. Marcele soube, naquele momento, que o verdadeiro Augusto havia voltado. E juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. A determinação de Augusto naquela noite mudou tudo. Marcele sabia que ele estava de volta, que o homem que ela amava, o pai de sua filha, havia emergido da escuridão em que tinha sido aprisionado por tanto tempo. Mas com essa nova força vinha também um risco enorme. Augusto estava decidido a confrontar aqueles que haviam manipulado sua vida, e Marcele temia o que isso poderia significar para eles. Enquanto saíam do chalé, Carlos e o jornalista os acompanharam, discutindo rapidamente o plano. Precisamos ser estratégicos, disse Carlos. Se simplesmente atacarmos de frente, eles vão encontrar uma forma de nos silenciar. Precisamos de provas. Precisamos garantir que eles não possam se safar dessa. Augusto assentiu, mas sua expressão era de quem estava preparado para qualquer coisa. Então, vamos começar expondo tudo, disse ele. Eu quero que o mundo saiba o que eles fizeram comigo e quero que enfrentem as consequências. Marcele percebeu que a voz dele estava mais firme, mais confiante. Era como se, ao recuperar as lembranças, Augusto também tivesse recuperado a força que precisaria para lutar. Eles decidiram que a melhor forma de fazer isso seria durante uma reunião que aconteceria na manhã seguinte no hotel, onde alguns dos envolvidos na conspiração estariam presentes.
Carlos havia conseguido informações de que representantes da holding estariam lá para discutir novos contratos e, se eles conseguissem expor as provas na frente de todos, a verdade poderia finalmente vir à tona. Aquela noite foi uma das mais longas da vida de Marcelle. Enquanto todos se preparavam, ela ficou ao lado de Augusto, tentando absorver o fato de que ele estava de volta. Havia um alívio imenso, mas também uma preocupação profunda. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou ela, segurando sua mão. "Ainda há tempo para mudar de ideia. Podemos encontrar uma maneira de fazer isso sem tanto risco." Augusto sorriu para ela, e era um sorriso que Marcelle não via há anos. "Eu não vou mais fugir, Marcelle. Passei tempo demais vivendo uma mentira. Preciso enfrentar isso, não só por mim, mas por você e pela nossa filha. Eles tiraram tudo de nós e chegou a hora de pagar por isso", disse ele. E Marcelle viu em seus olhos uma chama que ela pensou que jamais veria novamente. "E se algo der errado, quero que saiba que nunca parei de amar você, mesmo quando não podia lembrar." Marcelle sentiu as lágrimas ameaçarem, mas se controlou. "Eu te amo, Augusto, e nós vamos passar por isso juntos", disse ela, abraçando-o com força. Mas no fundo, ela temia pelo que estava por vir. Tinha um mau pressentimento, uma sensação de que algo terrível ainda poderia acontecer. Na manhã seguinte, a tensão no hotel era palpável. Carlos e o jornalista haviam se preparado para registrar tudo, e Marcelle ficou no saguão, observando de longe enquanto Augusto se dirigia para a sala de reuniões onde o encontro aconteceria. Ele estava vestido de forma elegante, como costumava se vestir antes do acidente, e caminhava com uma confiança que parecia intimidar qualquer um que cruzasse seu caminho. Dentro da sala, os representantes da holding estavam se preparando para discutir contratos quando Augusto entrou. Houve um momento de silêncio tenso, pois todos ali sabiam quem ele era, mas ninguém esperava vê-lo ali daquela forma. "Senhores, obrigado por estarem aqui", começou ele, com um tom firme. "Antes de prosseguirem, há algo que preciso mostrar, algo que todos vocês precisam ver." Marcelle, assistindo do lado de fora, sentia o coração bater acelerado. Ela sabia que aquele era um momento decisivo. Carlos e o jornalista estavam prontos para expor todas as provas, e Augusto estava prestes a revelar a verdade. Mas, no meio do discurso de Augusto, a porta da sala se abriu de forma abrupta, e um grupo de homens entrou, interrompendo a reunião. Um deles, um homem mais velho com expressão severa, que Marcelle reconheceu de fotos como sendo um dos principais diretores da holding, avançou em direção a Augusto. "Isso acaba aqui", disse o homem, a voz baixa e ameaçadora. "Você não tem ideia do que está fazendo." Augusto permaneceu imóvel, olhando diretamente para ele. "Não, você é quem não tem ideia do que está fazendo. Eu vou expor tudo, e o mundo vai saber quem vocês são e o que fizeram comigo." O clima ficou mais tenso. Marcelle sabia que precisava agir rápido. Carlos e o jornalista entraram na sala logo em seguida, e Carlos levantou uma pasta de documentos no ar. "Tudo isso aqui é prova do que vocês fizeram. Está tudo registrado, e não vai ser encoberto dessa vez", disse ele, sua voz firme. Mas antes que pudesse terminar, um dos homens da holding avançou para cima dele, tentando arrancar os papéis de suas mãos. A situação rapidamente se transformou em um caos, com seguranças tentando controlar a confusão. No meio do tumulto, Augusto fez algo que ninguém esperava. Ele se colocou entre Carlos e os homens que tentavam atacá-lo, protegendo-o com o próprio corpo. "Vocês não vão silenciá-lo", disse Augusto, com uma intensidade que fez todos pararem por um momento. "Vocês não vão mais me usar como um peão. Se quiserem me parar, terão que fazer isso agora." Marcelle assistia horrorizada quando viu um dos homens puxar algo do bolso. Era uma pequena seringa. Augusto percebeu a ameaça, mas não recuou. Em vez disso, ele deu um passo à frente, interpondo-se entre o homem e os documentos que Carlos segurava. "Eu não vou mais ser controlado", disse ele, sua voz ecoando pela sala. O homem hesitou por um momento, mas então avançou, tentando injetar o conteúdo da seringa em Augusto. Antes que pudesse chegar até ele,
Augusto segurou o braço do homem com força, em uma luta desesperada. Mas no processo, a seringa acabou perfurando o próprio braço de Augusto, que sentiu uma dor aguda e uma sensação de queimação se espalhar por seu corpo. Marcelle, que havia entrado na sala durante a confusão, gritou ao ver a cena. Augusto! Ela correu até ele, mas já era tarde demais. Ele cambaleou para trás, sua visão ficando turva enquanto o veneno começava a fazer efeito. Não! Não! Marcelle! Balbuciou ele, tentando se manter de pé. Augusto sabia que algo terrível havia sido injetado em seu corpo, algo que provavelmente terminaria com sua vida. Mas mesmo assim, ele não recuou. Em seus últimos momentos de lucidez, ele pegou os documentos que Carlos segurava e os levantou para que todos vissem. Vocês não vão mais me calar, disse ele, com uma força que parecia impossível para alguém em seu estado. O mundo vai saber a verdade. Ele caiu de joelhos, mas manteve os documentos erguido até o fim. Carlos e o jornalista correram para ajudar, e Marcelle se ajoelhou ao lado dele, segurando-o enquanto ele caía. Augusto, por favor, aguente firme, chorou ela, as lágrimas escorrendo livremente. Não pode terminar assim. Augusto olhou para ela, seus olhos suavizando por um momento. Marcelle, eu nunca te esqueci, disse ele, sua voz fraca, e eu vou continuar amando você, mesmo depois de tudo isso. Com essas palavras, ele fechou os olhos e Marcelle sentiu o corpo dele ficar mole em seus braços. As lágrimas caíram, enquanto ela percebia que, desta vez, ele realmente havia partido. Ele havia se sacrificado para proteger a verdade, para garantir que aqueles que o usaram e o manipularam fossem finalmente expostos. O choque foi instantâneo. O jornalista começou a registrar tudo, e as provas que Augusto havia conseguido levantar foram expostas para o mundo. A holding foi desmascarada, e todos os envolvidos começaram a ser investigados. Mas para Marcelle, nada daquilo parecia importar naquele momento. Ela havia recuperado Augusto por um breve momento, apenas para perdê-lo de novo, e a dor dessa perda era insuportável. Mas ela sabia que ele havia morrido como quem realmente era. Augusto Cavalcanti, um homem corajoso, que lutou para proteger aqueles que amava e para defender a verdade. E no fim, ele conseguiu. Os dias que se seguiram àquela manhã trágica no hotel foram de luto e agitação. As notícias sobre a conspiração envolvendo a holding se espalharam rapidamente, e a história de como Augusto havia se sacrificado para expor a verdade tomou conta das manchetes. O escândalo abalou profundamente o mundo dos negócios, e várias prisões foram feitas à medida que a investigação se aprofundava. Mas, para Marcelle, nada disso trazia consolo. A dor de perder Augusto novamente era sufocante. Mesmo sabendo que ele havia lutado bravamente e que sua morte não havia sido em vão, a ausência dele deixava um vazio impossível de preencher. Ela passava os dias cuidando de sua filha, tentando manter uma aparência de normalidade, enquanto seu coração ainda se recuperava do impacto de tudo o que havia acontecido. Carlos e o jornalista foram fundamentais para garantir que todas as provas fossem divulgadas. Eles fizeram questão de que a história de Augusto e a forma como ele havia sido manipulado e traído pela própria família fosse conhecida. A rede de corrupção e lavagem de dinheiro foi desmantelada, e os principais responsáveis pela trama enfrentaram a justiça. O nome de Augusto Cavalcanti passou a ser associado não apenas à tragédia, mas também à coragem e à verdade. Marcelle estava grata a Carlos por tudo que ele havia feito e por não ter deixado que ela enfrentasse aquela batalha sozinha. Mesmo assim, os dias pareciam intermináveis e ela muitas vezes se perguntava se conseguiria seguir em frente. Em um dia particularmente difícil, enquanto olhava para a pulseira que Augusto havia dado a ela anos atrás, Marcelle decidiu fazer algo que vinha adiando desde aquele fatídico dia no hotel. Ela foi até o escritório de um advogado, levando consigo uma carta que Carlos havia encontrado entre os pertences de Augusto. A carta parecia ser um documento legal, e Marcelle não sabia o que esperar. Quando chegou ao escritório, o advogado a recebeu com uma expressão gentil. Senhora Nogueira, agradeço por ter vindo. Sei que este é um momento difícil.
Mas há algo importante que preciso compartilhar com você, disse ele, indicando que ela se sentasse. Marcele se sentou, nervosa, e observou enquanto o advogado pegava um envelope lacrado de uma gaveta. Este documento foi deixado por Augusto Cavalcante. Ele foi redigido há alguns anos, antes de tudo o que aconteceu. Pelo que consta, ele sabia que estava correndo perigo e tomou algumas providências para garantir que, se algo acontecesse, sua família estaria protegida. Marcele franziu a testa, sem entender completamente. Protegida como? Perguntou, e o advogado abriu o envelope, retirando uma série de papéis. Augusto deixou uma parte considerável de seus bens em um fundo destinado à senhora e à sua filha. Ele sabia que poderia ser afastado, mas não queria que vocês ficassem desamparadas, explicou ele, entregando os documentos para Marcele. Ela leu os papéis com mãos trêmulas e a verdade começou a se revelar diante de seus olhos. Mesmo quando estava sob controle e manipulação, Augusto havia encontrado uma forma de proteger aqueles que amava. Ele havia criado um fundo para garantir que, independentemente do que acontecesse com ele, Marcele e a filha teriam segurança financeira para seguir em frente. Ele pensou em tudo, sussurrou Marcele, enquanto as lágrimas voltavam a encher seus olhos. O advogado assentiu. Sim, senhora, e ele deixou uma carta pessoal para você. Pediu que fosse entregue apenas quando toda a verdade fosse revelada, disse ele, entregando um envelope menor. Marcele pegou o envelope, suas mãos ainda trêmulas, e o abriu com cuidado. Dentro, havia uma carta escrita à mão por Augusto, e ao ver a caligrafia dele, ela sentiu uma mistura de dor e consolo. Querida Marcele, se você está lendo isso, significa que de alguma forma conseguimos fazer a verdade aparecer. Eu queria poder estar ao seu lado para ver isso. Mas se não estou, quero que saiba que fiz tudo o que pude para garantir que você e nossa filha estivessem seguras. Eles tentaram me tirar tudo, até minhas memórias, mas não conseguiram apagar o que sinto por você. E mesmo nos momentos em que não conseguia lembrar, algo dentro de mim sabia que eu estava lutando por algo maior, algo importante. Sei que a vida nos levou por caminhos difíceis e sinto muito por tudo o que você teve que passar. Mas quero que você siga em frente, Marcele. Quero que viva e encontre felicidade, mesmo que eu não esteja lá para ver. Nosso amor foi a coisa mais verdadeira que já senti, e ele sempre estará com você, de alguma forma. Cuide da nossa filha e diga a ela que o pai dela sempre a amou. E nunca se esqueça de que, por mais que tentassem me fazer esquecer, eu sempre soube que meu coração estava em algum lugar, esperando para ser encontrado novamente. Com todo o amor, Augusto. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marcele enquanto ela lia aquelas palavras. Ela sentiu um peso sair de seus ombros, como se finalmente pudesse respirar depois de tanto tempo sufocada pela dor. Aquelas palavras de Augusto eram um lembrete de que, apesar de tudo, o amor deles havia sobrevivido. Ele havia lutado e, no fim, havia vencido, mesmo que de uma maneira que ela nunca esperaria. A partir daquele momento, Marcele tomou uma decisão. Ela não deixaria que o sacrifício de Augusto fosse em vão. Usaria os recursos que ele deixou para reconstruir sua vida, para dar à filha a segurança e as oportunidades que ele sempre quis que ela tivesse. E também usaria parte dos fundos para ajudar outras pessoas que, como Augusto, haviam sido vítimas de manipulação e mentiras, garantindo que suas vozes fossem ouvidas. Alguns meses depois, Marcele abriu um pequeno centro de apoio para vítimas de fraudes financeiras e conspirações, com o nome de Instituto Augusto Cavalcante. Através dele, ela esperava ajudar outras pessoas a encontrar a verdade e a justiça, da mesma forma que Augusto havia lutado por isso. O Instituto logo se tornou conhecido pela forma como tratava cada caso com compaixão e dedicação. E o nome de Augusto passou a ser lembrado não apenas como uma vítima, mas como um símbolo de coragem e resistência. Enquanto o tempo passava, Marcele lentamente começou a encontrar formas de curar suas próprias feridas. Vivia para ver sua filha crescer e sempre se lembrava de contar a ela histórias sobre o pai, histórias de amor, coragem e sacrifício. A dor da perda ainda existia, mas agora havia também um senso de propósito, uma vontade de honrar a memória de Augusto ao viver a vida plena que ele sempre desejou para elas. Em uma manhã ensolarada de primavera,
Enquanto observava a filha brincando no jardim, Marcelle sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Ela sabia que havia um longo caminho a ser percorrido, mas também sabia que, finalmente, havia encontrado um novo começo. O sacrifício de Augusto não seria esquecido, e o amor deles continuaria vivo, não só em suas memórias, mas em cada vida que tocassem através do Instituto. Enquanto o vento soprava suavemente, balançando as folhas das árvores, Marcelle sussurrou para si mesma: "Obrigada, Augusto, você sempre será parte de nós, e onde quer que esteja, espero que possa ver que conseguimos."